Isis estava deslumbrante. Seu vestido feito sob medida era obra-prima de um estilista renomado, desenhado para realçar sua beleza natural. As rendas delicadas pareciam abraçá-la como uma segunda pele, enquanto a longa cauda flutuava atrás dela como se estivesse dançando. O salão da igreja estava lotado, com cada banco preenchido por convidados que observavam cada movimento da noiva. Ela desceu o corredor em direção ao altar com um sorriso radiante, sentindo o coração transbordar de felicidade. Era o dia que ela tinha sonhado desde menina, o dia em que finalmente uniria sua vida a de Enrico. Ele a esperava no altar, impecável em seu terno cinza escuro, com o cabelo perfeitamente penteado. Seu sorriso parecia acolhedor, mas ao mesmo tempo algo em seus olhos era inquietante. Quando Isis chegou ao seu lado, Enrico segurou suas mãos. As palmas dele estavam frias, mas ela ignorou a sensação estranha. Talvez fosse nervosismo. O celebrante iniciou a cerimônia e cada palavra parecia ressoar como música nos ouvidos de Isis. O momento era perfeito, até que chegou a hora de Enrico dizer sim. Ele respirou fundo, segurando firme as mãos dela, mas ao invés de pronunciar as palavras que selariam a união, Enrico ergueu o olhar para os convidados e começou a falar. Antes de continuarmos, acho que todos aqui precisam saber algumas verdades sobre a minha futura esposa. A sala ficou em silêncio absoluto. O sorriso de Isis congelou e uma sensação de pânico começou a borbulhar em seu peito. Enrico, o que você está fazendo? Ela sussurrou, mas ele não a respondeu. Enrico começou a contar histórias, detalhes íntimos da vida de Isis, segredos que ela havia compartilhado apenas com pessoas de confiança, coisas que ela achava que ninguém ali sabia. Ele falou sobre uma dívida antiga de sua família, sobre um incidente embaraçoso na adolescência e até mesmo sobre um relacionamento passado que ela nunca havia mencionado. Cada palavra era como uma facada e Isis sentia o peso do olhar de cada convidado. Enrico, pare, ela implorou, mas sua voz soava pequena, esmagada pelo volume das palavras dele. Ele, no entanto, continuou, sua voz cada vez mais fria, quase cruel. Por fim, ele se virou para Isis. Você achava mesmo que poderia esconder tudo isso de mim? Que eu ficaria ao seu lado depois de saber quem você realmente é? Os olhos de Isis se encheram de lágrimas. Ela sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O homem que ela amava, aquele que jurava protegê-la, estava destruindo-a diante de todos. Sem saber o que fazer, Isis largou o buquê. A cada passo para trás, ela sentia os olhares dos convidados como agulhas perfurando sua pele. O silêncio na igreja era ensurdecedor, exceto pelo som de seus próprios soluços. Finalmente, ela se virou e correu. O tecido do vestido arrastando-se pelo chão enquanto ela saía da igreja. Do lado de fora, a chuva caía torrencialmente. As gotas frias batiam contra sua pele, misturando-se às lágrimas que desciam sem controle. Com o cabelo e o vestido encharcados, Isis olhou para o céu, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Eu nunca mais vou confiar em ninguém, ela sussurrou para si mesma, o coração em pedaços. Ela sabia que sua vida mudaria para sempre a partir daquele momento, mas ainda não tinha ideia de como o destino a amaria nos anos que viriam. De longe, enquanto a chuva borrava sua visão, Enrico a observava pela porta da igreja. Sua expressão era um misto de culpa e determinação. O que ele havia feito tinha um propósito, mas ele sabia que o preço seria alto. O preço era o coração de Isis. O salão do evento era um espetáculo por si só, iluminado por lustres de cristal que lançavam reflexos brilhantes nas paredes decoradas com flores brancas e douradas. A música ambiente se misturava ao som dos risos e conversas das pessoas mais influentes de São Paulo. Isis se movia entre os convidados com a graça de alguém que sabia exatamente o que fazia ali. Seu vestido vermelho, perfeitamente ajustado ao corpo, chamava atenção sem esforço e seu olhar transmitia uma mistura de elegância e autoridade. Ela havia aprendido a conquistar respeito com sua presença e palavras. 5 anos antes, Isis jamais imaginaria que um dia se tornaria a mulher que era agora. Uma empresária conhecida por transformar a simplicidade em sofisticação através de suas joias, cada peça contando uma história única. Hoje, era convidada de honra do evento, reconhecida por sua generosa doação para o projeto beneficente. Enquanto conversava com um pequeno grupo de investidores, Isis percebeu um movimento na entrada do salão. Seus olhos, sempre atentos, encontraram uma figura que fez o ar parecer desaparecer do ambiente. Enrico. Ele estava parado próximo à porta, cumprimentando algumas pessoas, mas claramente à procura de algo ou alguém. O tempo parecia ter sido generoso com ele. Enrico exibia o mesmo porte altivo,
mas havia algo diferente em sua postura. Seus ombros pareciam carregar um peso invisível e seus olhos tinham perdido o brilho confiante de antes, agora substituído por algo mais sombrio, quase melancólico. Izzy sentiu o coração acelerar por um breve momento, mas imediatamente lembrou a si mesma de quem ela era agora. Endireitou a coluna, ajustou o tom de voz e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Ela não era mais a jovem vulnerável que ele havia destruído. Ainda assim, a presença dele parecia preencher o ambiente de uma maneira sufocante. Ela sabia que ele a tinha visto, mas escolheu fingir que não o reconhecia. Enrico, por outro lado, não pareceu disposto a manter distância. Pouco depois, ela sentiu sua presença atrás de si. Isis, a voz dele era suave, mas firme, carregando um misto de surpresa e hesitação. Ela se virou lentamente, um sorriso frio e perfeitamente calculado adornando seu rosto. Enrico, que surpresa! Os olhos dele a analisaram com cuidado, como se tentassem desvendar o que havia mudado. E tudo havia mudado. Isis sabia disso. Você está diferente, ele disse, quase em um sussurro. Obrigada. Acho que a vida tem o hábito de nos transformar, respondeu Isis com uma leveza cortante que o fez engolir em seco. Houve um momento de silêncio tenso entre os dois, interrompido por uma garçonete que oferecia champanhe. Isis pegou uma taça, mas Enrico recusou. Ele parecia nervoso, algo completamente diferente do homem arrogante que ela conhecera. Posso roubar um momento do seu tempo? Ele pediu e Isis não pôde evitar um sorriso sarcástico. Roubar? Não sei se você ainda tem o direito de me pedir qualquer coisa, Enrico. Ele respirou fundo, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos organizadores do evento chamou Isis, lembrando-a de que ela deveria fazer um discurso em breve. Desculpe, mas estou ocupada, como você pode ver. Algumas pessoas sabem apreciar o meu valor. Aquelas palavras eram como uma lâmina afiada e Isis viu a dor passar rapidamente pelo rosto de Enrico. Sem esperar por uma resposta, ela se afastou, caminhando com passos firmes em direção ao palco. Quando subiu ao microfone, Isis percebeu que as mãos estavam levemente trêmulas. Não era medo do público, ela já havia falado diante de multidões maiores. Era a presença de Enrico, como um fantasma que voltava para assombrá-la. Mas ela não deixaria transparecer. Boa noite a todos, começou com a voz firme, sua presença irradiando confiança. Enquanto falava sobre a importância do evento e seu compromisso em ajudar comunidades carentes, ela observou Enrico de longe. Ele estava parado em um canto, os olhos fixos nela, como se tentasse decifrar cada palavra. Por um breve momento, Isis se permitiu sentir uma pontada de algo que não sabia nomear. Não era raiva, tampouco compaixão. Talvez fosse a lembrança do que poderia ter sido. Mas quando terminou o discurso e os aplausos ecoaram pelo salão, Isis desceu do palco com a certeza de que não voltaria a ser a mesma. O que ela não sabia é que o reencontro com Enrico era apenas o começo de uma série de eventos que colocariam sua força à prova e a obrigariam a enfrentar verdades. A noite já ia avançada quando Isis decidiu deixar o evento. Havia cumprido seu papel com excelência, recebendo elogios pelo discurso e pela generosa doação que reforçava sua imagem impecável. No entanto, os aplausos e sorrisos não foram suficientes para dissipar o desconforto que crescia em seu peito desde o momento em que Enrico surgira em sua vida novamente. Enquanto caminhava pelo luxuoso hall do hotel em direção à saída, o som de passos ecoando atrás dela chamou sua atenção. Isis, ele disse novamente, dessa vez com mais firmeza. Ela parou, fechando os olhos por um instante antes de se virar. O olhar que lançou a Enrico era gélido, mas sua postura impecável escondia o turbilhão que rugia dentro dela. Eu pensei que tinha sido clara antes, ela disse, cruzando os braços em uma postura defensiva. Enrico deu um passo à frente, mas manteve uma distância respeitosa. Havia algo em seus olhos que a desarmava, uma mistura de culpa e urgência. Eu só preciso de 5 minutos, por favor, Isis. 5 minutos. Ela soltou uma risada amarga. Você já roubou anos da minha vida, Enrico. Não vejo por que eu deveria te dar mais do meu tempo. Eu sei que mereço sua raiva, sei que errei, ele começou, mas foi interrompido pelo olhar afiado que Isis lançou a ele. Erro? Não, Enrico. Um erro é algo que se comete sem intenção. O que você fez foi cruel, planejado. Você me humilhou na frente de todas aquelas pessoas e destruiu o que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. E agora, depois de todo esse tempo, aparece aqui como se pudesse simplesmente pedir desculpas e resolver tudo? Acha que é assim que funciona? Enrico passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável.
Eu não espero que você me perdoe, Isis. Nem sei se posso me perdoar. Mas você merece saber a verdade sobre aquele dia. Ela estreitou os olhos, a curiosidade ameaçando romper a barreira de sua indignação. A verdade? Sim, ele respondeu com a voz mais firme. Há coisas que você não sabe, coisas que eu deveria ter contado, mas fui covarde demais para fazer isso antes. Isis o encarou por alguns segundos, a tensão entre eles quase palpável. Você tem 3 minutos, disse, cruzando os braços novamente. Enrico respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Na época, eu estava sendo pressionado por alguém muito próximo. Essa pessoa sabia segredos sobre minha família, coisas que poderiam destruir tudo pelo que meus pais trabalharam a vida inteira. Eles usaram isso contra mim. Fui chantageado para acabar com o nosso casamento. Se eu não fizesse, minha família seria arruinada. Isis permaneceu em silêncio, mas sua expressão endurecida indicava que não estava convencida. E você achou que a melhor solução era me destruir no processo? Não era uma solução, ele admitiu, a voz carregada de arrependimento. Era a única coisa que eu conseguia pensar naquele momento. Eu era jovem, imaturo e fraco. Escolhi o caminho errado e todos os dias, desde então, eu me arrependi dessa escolha. Ela sentiu uma pontada de algo semelhante à compaixão, mas rapidamente reprimiu o sentimento. Você espera que isso apague o que aconteceu? Que as suas justificativas façam tudo parecer menos horrível? Não, Isis. Eu não espero que isso conserte nada. Só precisava que você soubesse. Não para me perdoar, mas para entender que o que aconteceu nunca foi porque você não era suficiente ou porque eu não te amava. Eu amava. Eu ainda amo. As últimas palavras dele foram ditas em um sussurro, mas Isis ouviu claramente. Elas pairaram no ar entre os dois, como uma confissão pesada demais para ser ignorada. Ela deu um passo para trás, tentando criar uma distância emocional que sua mente insistia em apagar. Você não tem o direito de dizer isso. Não mais, respondeu, sua voz tremendo levemente. Enrico inclinou a cabeça, como se esperasse por essa resposta. Eu sei que não, mas precisava dizer. Só queria que você soubesse a verdade, mesmo que isso não signifique nada para você agora. Isis permaneceu em silêncio. Suas emoções conflitantes travando uma batalha interna. Parte dela queria acreditar nele, mas outra parte, a parte que ainda sentia o peso daquela humilhação, se recusava a ceder. Você teve seus 3 minutos, ela disse finalmente, sua voz voltando a um tom controlado. Espero que isso seja suficiente, porque eu não tenho mais nada para te oferecer. Sem esperar por uma resposta, Isis se virou e saiu, deixando Enrico parado no hall vazio. Mas enquanto caminhava para longe, não pôde evitar que as palavras dele ecoassem em sua mente. Havia algo na sinceridade de sua confissão que a deixava inquieta. Naquela noite, deitada em sua cama, Isis fechou os olhos, mas as lembranças daquele dia fatídico e as palavras de Enrico pareciam conspirar para mantê-la acordada. O que ele havia dito era verdade? E, mais importante, isso realmente mudava alguma coisa? Isis estava sentada em frente ao advogado, incapaz de encontrar palavras. A sala era pequena, decorada de forma funcional, com prateleiras cheias de documentos organizados e uma mesa de madeira escura que parecia carregar décadas de histórias pesadas. As palavras do advogado ainda ecoavam em sua mente como uma tempestade. Você está dizendo que tudo aquilo foi porque alguém o chantageou? A incredulidade era evidente em sua voz. O advogado, um homem de cabelos grisalhos e expressão séria, assentiu. Sim, senhora. Isis, não estou aqui para minimizar o que aconteceu, mas os fatos são esses. O antigo sócio do pai de Enrico, Alfredo Carvalho, estava prestes a expor um esquema de corrupção envolvendo a empresa da família. Alfredo sabia que, ao atingir a reputação de Enrico, causaria um impacto direto no negócio. A humilhação pública de alguém próximo a Enrico seria o golpe perfeito para afastar possíveis investidores e desacreditar a família. Isis sentiu uma mistura de raiva e confusão. E ele escolheu me destruir? Por que não enfrentou isso? Por que não lutou? O advogado hesitou antes de responder. Enrico estava em uma posição insustentável. Ele acreditava que, ao fazer o que Alfredo exigia, poderia ganhar tempo para encontrar uma forma de reparar o dano. Foi uma decisão terrível, feita sob pressão, e ele pagou o preço por isso. Pagou o preço. Isis riu amargamente, suas mãos tremendo de raiva. Eu fui humilhada, eu perdi tudo e ele continuou com sua vida enquanto eu tive que me reconstruir do zero. Eu entendo sua dor, disse o advogado calmamente, e não espero que você o perdoe. Mas ele também sofreu.
Perdeu o respeito de muitos, viu sua família quase ruir, e de qualquer maneira, vive com o peso do que fez. Talvez você não queira ouvir isso, mas Enrico nunca parou de carregar essa culpa. Isis desviou o olhar, encarando uma pintura genérica na parede. Tudo aquilo parecia surreal. Por anos, ela construiu uma versão de Enrico em sua mente, cruel, egoísta, incapaz de sentir remorso. Mas agora, com essa nova informação, a imagem começava a desmoronar. Por que você está me contando isso agora? Perguntou, sua voz mais baixa, quase um sussurro. Ele pediu que eu viesse até você, respondeu o advogado, ajeitando os óculos. Ele acha que você merece saber a verdade. Não como uma tentativa de reconciliação, mas porque é o certo a fazer. Isis levantou-se abruptamente, suas emoções à beira de um colapso. Eu não sei o que fazer com isso. Saber que ele foi manipulado não apaga o que senti naquele dia. Não apaga o fato de que ele escolheu me destruir para salvar a própria pele. O advogado permaneceu em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Eu entendo, senhora Isis. Mas às vezes, conhecer a verdade não se trata de perdoar ou esquecer. Trata-se de liberar a si mesma do peso que carrega. Ela engoliu em seco, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Não queria chorar ali, na frente de um estranho. Isso muda tudo e, ao mesmo tempo, não muda nada, disse, mais para si mesma do que para o advogado. Isso é algo que só o tempo pode dizer, ele respondeu com uma seriedade educada. Se precisar de algo mais, estarei à disposição. Isis saiu do escritório com passos firmes, mas seu coração estava em completa desordem. O ar da rua parecia mais pesado e os sons da cidade se tornaram abafados enquanto ela caminhava sem rumo por algum tempo, passando por vitrines iluminadas e pessoas apressadas. As palavras do advogado ecoavam em sua mente, saber a verdade deveria ser um alívio. Mas, em vez disso, trouxe uma nova camada de dor. Não era mais apenas sobre a traição, era sobre um jogo de manipulação muito maior, um jogo em que ambos haviam sido peões. Ela parou em frente a um café, sem pensar, entrou. Sentou-se perto da janela e pediu um café forte. Enquanto esperava, puxou o celular e abriu uma mensagem não lida de um número desconhecido. Isis, sei que você foi ao advogado. Obrigado por ouvir. Não espero nada de você, apenas que saiba que nunca deixei de te amar. Enrico. Isis largou o celular sobre a mesa, o coração disparado. A mensagem era curta, mas carregava uma intensidade que ela não estava pronta para enfrentar. Por que ele ainda a afetava tanto? Porque, mesmo depois de tudo, as palavras dele ainda tinham o poder de penetrar suas defesas. Ela segurou a xícara de café com força, sentindo o calor do líquido contra as mãos, como se precisasse de algo físico para trazê-la de volta à realidade. Enquanto encarava seu reflexo na janela, uma única pergunta pairava em sua mente: o que ela faria com essa verdade agora que a tinha? Isis sentou-se à mesa com a postura impecável, as mãos firmes repousando sobre a bolsa no colo. O ambiente discreto do restaurante contrastava com a tensão que parecia envolvê-los. Enrico estava à sua frente, visivelmente desconfortável. Ele havia chegado primeiro, escolhendo um canto afastado e longe dos olhares curiosos. O rosto dele parecia mais cansado, marcado por linhas que Isis não se lembrava de ter visto antes. Você pediu para me encontrar, ela começou, a voz controlada embora seu coração estivesse batendo rápido. Estou aqui. Fale. Enrico respirou fundo, como se reunisse toda a coragem necessária para enfrentar o furacão de emoções que Isis trazia consigo. Obrigado por ter vindo, ele começou, os olhos evitando os dela por um instante. Eu sei que tenho muito a explicar e sei que talvez nada do que eu diga seja suficiente. Vamos poupar as formalidades, ela interrompeu, inclinando-se ligeiramente para a frente. O que você quer, Enrico? Por que decidiu confessar tudo agora, depois de tanto tempo? Ele finalmente encontrou o olhar dela e o que Isis viu nos olhos de Enrico a pegou de surpresa. Não era apenas arrependimento, era dor, uma ferida ainda aberta. Eu precisava que você soubesse a verdade, Isis. O que fiz naquele dia destruiu você e também me destruiu, mas eu nunca tive a coragem de encarar o que fiz até agora. Isis soltou uma risada amarga. Coragem? Você acha que isso é coragem? Eu estava sozinha, Enrico. Tive que juntar os pedaços da minha vida enquanto você continuava com a sua. Não venha me falar sobre coragem. Você acha que eu continuei com a minha vida? Ele rebateu, a voz subindo levemente, carregada de emoção. Eu perdi tudo, Isis. Minha família quase foi à falência, meu pai sofreu um infarto com o estresse e eu?
Eu vivi com o peso do que fiz a você todos os dias desde então. Ela o encarou, tentando não deixar suas palavras a afetarem, mas era difícil. Algo na sinceridade dele começava a minar a barreira que ela havia construído ao longo dos anos. Então por que fez isso? Sua voz tremeu e ela odiou por isso. Por que me usou como uma peça nesse jogo? Você poderia ter confiado em mim, eu teria ajudado você. Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos. Enrico passou a mão pelos cabelos, um gesto que Isis lembrava bem, sempre feito quando ele estava nervoso. Eu sei, ele disse, quase num sussurro. E esse é o meu maior arrependimento. Eu devia ter confiado em você, mas estava apavorado. Alfredo me ameaçou, Isis. Ele sabia coisas que poderiam acabar com minha família. Ele queria me ver destruído e achou que me fazer machucar você seria a melhor forma de conseguir isso. Eu cedi, eu fui um covarde. Isis sentiu um nó se formar em sua garganta, mas se recusou a deixar as lágrimas caírem. Você não só foi um covarde, ela disse, cada palavra carregada de dor. Você destruiu algo que jamais poderá ser consertado e eu não sei se posso te perdoar por isso. Eu não estou aqui pedindo perdão, ele respondeu com a voz embargada. Estou aqui porque precisava que você soubesse a verdade. Não para aliviar minha culpa, mas porque você merece saber que nada disso foi culpa sua. Eu te amava, Isis. Eu ainda amo e isso é o que torna tudo ainda mais difícil. As palavras dele a atingiram como um golpe. Enrico nunca havia sido do tipo de admitir vulnerabilidades e ouvi-lo confessar seus sentimentos com tanta sinceridade fez algo dentro dela vacilar. Ela desviou o olhar, tentando recompor-se. Amar alguém não é desculpa para destruí-lo, ela disse finalmente, sua voz mais baixa, mas ainda firme. Eu amava você também, Enrico, e naquele altar eu não perdi apenas o homem que eu amava, perdi a confiança no mundo, nas pessoas, em mim mesma. Ele inclinou-se para a frente, o desespero evidente em seus olhos. Eu não sei como consertar isso, Isis. Talvez nem seja possível, mas se houver qualquer coisa que eu possa fazer para reparar o que fiz, me diga. Qualquer coisa. Ela respirou fundo, tentando conter a mistura de emoções que ameaçava transbordar. Você não pode apagar o passado, disse, olhando diretamente para ele, e eu não posso te prometer que algum dia vou perdoar você. Mas talvez, só talvez, o primeiro passo seja parar de fugir das consequências. Enrico assentiu lentamente, como se aceitasse o veredito dela. Se isso significa encarar tudo que vier, eu estou disposto. Isis não respondeu de imediato. Levantou-se, pegando a bolsa. Eu já ouvi o que precisava ouvir. Agora é minha vez de decidir o que faço com essa verdade. Ela deu as costas e saiu do restaurante, deixando Enrico sentado à mesa, olhando para o espaço vazio onde ela estivera. A conversa havia terminado, mas ambos sabiam que as cicatrizes daquele encontro ainda ficariam por muito tempo. O destino parecia decidido a brincar com Isis, reunindo-a com Enrico em encontros inesperados, eventos ou até mesmo encontros casuais em cafés. No início, Isis acreditava que ele estava a perseguindo, mas logo percebeu que não era o caso. São Paulo era grande, mas os círculos nos quais ambos se moviam frequentemente os colocavam no mesmo lugar. Em uma dessas ocasiões, durante uma inauguração de galeria de arte, Isis viu Enrico conversando com um pequeno grupo de pessoas. Ele parecia tão à vontade que, por um momento, ela se perguntou como alguém poderia carregar tanto arrependimento e, ao mesmo tempo, aparentar tamanha tranquilidade. No entanto, quando os olhos de Enrico encontraram os dela, toda a suposta calma desapareceu. Ele se aproximou lentamente, sem pressa, como se estivesse aguardando algum sinal dela para desistir. Isis, ele começou com a mesma hesitação que ela já começava a reconhecer. Enrico, ela respondeu, tentando soar neutra, embora sua voz traísse uma pontada de desconforto. Podemos conversar? Ele olhou ao redor, claramente ciente do ambiente público. Não aqui. Apenas 5 minutos. Ela cruzou os braços, encarando por alguns segundos antes de assentir. 5 minutos. Ele a conduziu até uma pequena varanda, onde o som abafado das conversas dava lugar ao silêncio da noite. Isis manteve a distância, o olhar frio, mas havia algo no ar entre eles que não podia ser ignorado. Eu sei que tem sido difícil para você me ver por aí, Enrico começou, olhando diretamente para ela, mas eu prometo que não é intencional. A última coisa que eu quero é tornar as coisas mais complicadas. Isis suspirou, recostando-se na grade da varanda. E, no entanto, aqui estamos nós, mais uma vez. Talvez seja o destino, ele disse com um leve sorriso, mas recuou ao ver a expressão dela endurecer. Ou talvez eu esteja tentando me convencer. Não sei o que o destino quer,
ele respondeu com honestidade, mas eu sei o que eu quero. Quero provar para você que não sou mais aquele homem, que aprendi com meus erros e que estou disposto a lutar pelo que sinto, mesmo que isso signifique enfrentar sua raiva, sua dor e sua desconfiança. Isis desviou o olhar, fixando nas luzes da cidade ao longe. As palavras dele a atingiram com mais força do que ela estava disposta a admitir. Você pode lutar o quanto quiser, Henrico, mas não sei se algum dia vou ser capaz de acreditar em você novamente. Eu não espero que isso aconteça de uma hora para outra, ele disse, dando um passo à frente. Mas me diga, Isis, você consegue olhar para mim agora e dizer que não sente nada? Que tudo o que tivemos realmente acabou? Ela se virou para ele, as emoções conflitantes refletidas em seus olhos. Queria gritar que não sentia nada, que ele era apenas uma lembrança amarga de um passado que ela queria esquecer, mas não era verdade e ambos sabiam disso. Você não faz ideia do quanto eu odeio o fato de que ainda penso em você, ela finalmente admitiu, sua voz carregada de frustração. Henrico deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Eu sei que te magoei de uma forma que ninguém deveria ser magoado, mas se existe alguma coisa dentro de você que ainda me quer por perto, eu vou me agarrar a isso, mesmo que seja apenas uma fagulha. Isis fechou os olhos por um momento, tentando controlar a tempestade dentro de si. Eu não sei, Henrico. Não sei se consigo lidar com isso, com você, com tudo o que aconteceu. Então não lide sozinha, ele disse, a voz suave, mas firme. Deixe-me ajudar, deixe-me mostrar que as coisas podem ser diferentes. Ela deu um passo para trás, criando novamente a distância que ele tentava diminuir. Eu não posso te prometer nada, Henrico. Não agora. Eu não estou pedindo promessas, ele respondeu, só uma chance. Isis olhou para ele, percebendo que, por mais que quisesse afastá-lo, algo dentro dela ainda lutava contra essa decisão. Finalmente, respirou fundo e disse, vamos ver o que acontece, mas não pense que isso significa que vou esquecer ou perdoar. Ainda há muita coisa entre nós. Henrico assentiu, um lampejo de esperança surgindo em seus olhos. Isso é mais do que eu esperava. Obrigado, Isis. Enquanto voltavam para o salão, Isis sentiu o peso de suas próprias palavras. Não sabia onde aquilo os levaria, mas pela primeira vez em anos, havia permitido que uma pequena rachadura surgisse em sua muralha e isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. A brisa leve da noite acariciava o rosto de Isis enquanto ela descia os degraus de madeira do jardim iluminado por pequenas luzes penduradas nas árvores. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se ela estivesse caminhando diretamente para o centro de suas maiores dores. O cenário à sua frente era assustadoramente familiar, um altar simples, decorado com flores brancas e velas tremeluzentes. Aquele dia. Mas desta vez havia algo diferente. Não havia convidados, não havia olhares julgadores. Era apenas ela e Henrico, sozinho sob o céu estrelado. Ele estava parado ao lado do altar, vestido de forma impecável, mas com uma vulnerabilidade que contrastava com sua postura. Ao vê-la se aproximar, Henrico deu um passo à frente, a mão levemente trêmula segurando algo que Isis não conseguiu identificar à primeira vista. Quando ela parou a poucos metros dele, ele ergueu o pequeno objeto, uma rosa branca, símbolo de um pedido de paz. Obrigado por ter vindo, ele disse, sua voz carregada de emoção. Eu não sabia se você aceitaria. Isis não respondeu de imediato. Seu coração estava acelerado e ela lutava para manter a calma. O que é isso, Henrico? Alguma tentativa dramática de me fazer esquecer o passado? Não, ele respondeu rapidamente, abaixando o olhar por um momento. Não se trata de esquecer. Se fosse possível, eu mesmo apagaria tudo o que fiz, mas o que quero é dar a nós uma chance de reescrever nossa história, mesmo que ela nunca seja perfeita. Ela cruzou os braços, tentando manter a frieza, mas as palavras dele haviam atingido algo dentro dela. Você acha que algumas flores e luzes podem consertar anos de mágoa? Não, Henrico admitiu, olhando diretamente para ela. Mas não é sobre consertar, é sobre mostrar que estou disposto a fazer tudo o que for para te ver feliz, mesmo que isso signifique aceitar que talvez eu não faça parte da sua felicidade. Isis sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas piscou rapidamente, recusando-se a deixá-las cair. Ele a observou, percebendo a batalha interna que ela enfrentava. Isis, Henrico continuou, ajoelhando-se lentamente. Eu não estou aqui para pedir perdão, porque sei que não mereço. Estou aqui para te agradecer por ter me permitido entrar na sua vida, mesmo que eu tenha destruído algo tão bonito. E também estou aqui para dizer que te amo, mais do que jamais imaginei que poderia amar.
As palavras dele ecoaram no silêncio da noite e Isis finalmente permitiu que uma lágrima deslizasse por seu rosto. Você não faz ideia do quanto isso me machucou, ela disse, a voz trêmula. Do quanto eu lutei para me reconstruir, para ser forte o suficiente para não desmoronar toda vez que me lembrava daquele dia. Eu sei, respondeu Henrico, ainda ajoelhado, e é por isso que estou aqui. Não para te pedir algo, mas para te oferecer tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. Se isso não for suficiente, eu entenderei, mas precisava que você soubesse. Isis olhou para ele, os olhos fixos nos dele, procurando algo, uma mentira, uma dúvida, qualquer coisa que confirmasse suas piores suspeitas, mas tudo que encontrou foi sinceridade e isso a desarmou. Você destruiu meu mundo, Henrico. Ela começou, a voz mais firme agora, mas talvez seja hora de construir um novo. Ao dizer isso, ela deu um passo à frente, estendendo a mão para que ele se levantasse. Henrico segurou sua mão com cuidado, como se estivesse tocando algo frágil e precioso. Quando ficou de pé, ele hesitou por um momento antes de falar. Isso significa que... Eu não sei o que vai acontecer, respondeu Isis, encarando com uma intensidade que fez o coração dele disparar, mas estou disposta a tentar. Sem dizer mais nada, Henrico inclinou-se levemente, parando a poucos centímetros do rosto dela, como se pedisse permissão. Isis fechou os olhos e ele a beijou. Um beijo carregado de emoção, arrependimento e uma esperança tímida de recomeço. O beijo foi longo e, quando finalmente se afastaram, ambos respiraram profundamente, como se aquele momento tivesse marcado o início de algo novo. O cenário ao redor parecia ainda mais bonito, como se o universo tivesse conspirado para dar a eles um vislumbre de paz. Então, disse Isis com um pequeno sorriso, o que vem agora? Agora, respondeu Henrico com um brilho nos olhos, eu faço o possível e o impossível para provar que mereço essa chance. Isis riu suavemente, pela primeira vez em anos sentindo o peso de suas mágoas diminuir. Boa sorte, ela disse, você vai precisar. Ele sorriu também e os dois caminharam lado a lado pelo jardim sob as estrelas, conscientes de que aquele era apenas o começo de uma longa jornada.